Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área. Fala, galera, muito bom dia para você que está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Seja bem-vindo, esse é o Nossa Área, primeira edição. Eu sou Juan Rodrigues, junto com Mauro Santana, toda a equipe de repórteres da Bradesco Esportes FM e Vitor Cunha na coordenação e produção. Vamos até às 11 horas da manhã com muito conteúdo para você aqui na Rádio do Seu Esporte, sempre destacando o seu clube de coração e muito mais na Bradesco Esportes FM. Fique à vontade, tem Flamengo e Vasco, a prefeitura vetou, pode não ser mais Juiz de Fora. Como é que fica essa situação? Vamos falar sobre isso por aqui. Tem o Luiz Fabiano chegando para o Vasco da Gama, tem o Flusão e o Gustavo Scarpa voando e o Fogão pensando em Libertadores. Além disso, seleção sub-20, Micali não é mais o técnico demitido da seleção sub-20, isso e muito mais. Você vai curtir aqui na Rádio do Seu Esporte, nesse que é o Nossa Área, primeira edição. Clipe em Nossa Área, as manchetes esportivas dos principais jornais do Rio. E vamos às manchetes dos principais jornais e sites do Rio, do Brasil e do mundo, começando com o Jornal Metro. Roupa nova no Flu. Laranjeiras, clube anuncia mudança no material esportivo. Scarpa vai renovar contrato até 2020. Jornal O Globo. Deu Minas, reviravolta. Federação do Rio de Janeiro confirma Flamengo e Vasco para Juiz de Fora no sábado de carnaval, com as duas torcidas. O problema é que a prefeitura acabou de vetar essa situação. Diário Lance, é hoje o dia da alegria. Luiz Fabiano desembarca no Rio com expectativa de milhares de vascaínos no aeroporto. E vamos aos sites por aqui, começando com Globoesporte.com. Scarpa ganha placa por gol e confirma a renovação com o Flu. Abre aspas, só falta assinar. Homenageado pelo tricolor após golaço feito contra o Globo do Rio Grande do Norte, diante do meio de campo, camisa 10 prorrogará vínculo com o tricolor até 2020 nos próximos dias. ESPN, Copa da Inglaterra, com invasão de campo e gol sem de Walcott, Arsenal vence time da 5ª divisão e vai às quartas. Portal da Band, futebol, Brasileirão começa com Corinthians e Chapecoense e Palmeiras e Vasco. Lancinete, Eurico versus Guerreiro, abre aspas, jogou 6 vezes contra o Vasco e não ganhou. Esses os destaques dos jornais e sites do Rio, do Brasil e do mundo aqui na Bradesco Esportes FM. E vamos fazer de uma forma diferente, né? Demos os destaques dos jornais, já acionando meu amigo Mauro Santana aqui nos estúdios da Bradesco Esportes FM. Mauro, mediante a esses destaques, alguma coisa te chamou mais atenção? Talvez a reviravolta da reviravolta, Mauro? Bom dia. Primeiramente, bom dia para você, Juan, e toda a galera que está acompanhando aqui o Nossa Área primeira edição em 91.1 no Rio de Janeiro. Hoje, apenas a primeira edição, né, o Nossa Área, porque não teremos à noite por conta do Bradesco Esportes Futebol, com transmissão das partidas válidas pelo Campeonato Paulista. De qualquer forma, eu acredito que hoje a principal informação realmente é a chegada do Luiz Fabiano e toda esta expectativa da presença maciça da torcida do Vasco da Gama no aeroporto para recepcionar o atleta. A principal contratação do Vasco na temporada é realmente para mexer, para abalar com a torcida do Vasco, justamente para este clássico. Uma pena que não tenhamos ainda a definição do estádio que vai recebê-lo pela semifinal da Taça Guanabara. Imagina, o Flamengo com entusiasmo de 100% de aproveitamento. 7 jogos, 7 vitórias em partidas oficiais na temporada. O Vasco da Gama, com a classificação recente, a chegada do Luiz Fabiano. Com certeza, fosse qual o estádio, ele estaria lotado.
Pena que ainda não temos esta definição e isso pode, inclusive, atrapalhar a presença de público para este jogo decisivo. É verdade, e além do mais, a questão de só poder a presença de uma torcida aqui no Rio de Janeiro acabou levando para fora, né, em Juiz de Fora, que a prefeitura acabou vetando devido ao carnaval local, as atribuições da polícia por lá. Daqui a pouquinho a gente fala muito mais sobre esse assunto. Antes, vamos girar destaques, falar do seu clube de coração por aqui? Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Mauro Santana, o destaque da equipe do Flamengo. Rubro-negro já aparecia com a situação solucionada, cujo mando de campo na semifinal da Taça Guanabara seria no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora. No entanto, a prefeitura local, alegando festividades carnavalescas, vetou a realização do clássico com o Vasco da Gama em sua cidade. Isso foi a menos de 2-3 minutos, a prefeitura acabou dando para trás dessa situação. O Vascão da Gama com Ranieri Borges. Presidente Eurico Miranda, após saída de reunião na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro na tarde de ontem, afirmou que Luiz Fabiano irá jogar e será a estrela da partida de sábado diante da equipe do Flamengo. Entretanto, o atleta ainda não está regularizado no boletim informativo de registro de atletas da FERJ. Ainda falta a documentação para que as pendências sejam resolvidas em relação à sua transação internacional. A questão física também é outro preocupante, já que ele há algum tempo não atua, apesar de estar trabalhando na China antes de vir para o Rio de Janeiro. Mas o presidente Eurico Miranda garantiu e a gente fica na espera e na expectativa pela estreia do Fabuloso. Expectativa da estreia do Fabuloso, e se o documento chegar pode ser um clássico. Que responsa para o Luiz Fabiano. E vamos falar do Botafogo por aqui. Botafogo pensando em Libertadores é o que norteia os pensamentos dos gloriosos torcedores do Botafogo, jogadores. Quem chega com informações é o Nicolas Freitas. Fala, Nicolas. Botafogo embarcou ontem à noite em voo fretado, saindo aqui do Rio de Janeiro, em direção a Assunção, no Paraguai, para enfrentar o Olímpia pelo jogo de volta da terceira fase da Copa Libertadores da América. O empate é suficiente para o alvinegro chegar à fase de grupos. E seguimos para falar do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense em destaque com Rodolfo Lamas. E ontem a CBF determinou que estão proibidos os jogos longe do local de origem do clube. O Fluminense, no ano de 2016, realizou 4 partidas longe do Rio de Janeiro, 2 no estádio Mané Garrincha em Brasília e 2 no estádio Kleber Andrade em Cariacica, no Espírito Santo. Neste ano, o tricolor terá que arrumar um jeito de mandar todas as suas partidas no estado do Rio de Janeiro. Neste ano, a entidade máxima do futebol brasileiro decidiu acabar com essa situação para que não ocorram problemas como no ano passado, equipes vendendo mando de campo e que poderiam prejudicar outros times no campeonato nacional. Só vai ser difícil para algumas equipes arrumar estádio no Rio de Janeiro para a resolução de suas partidas. Campeonato Brasileiro, já temos a primeira rodada definida. Jogos no dia 13 ou 14 de maio. O Fluminense vai pegar o Santos, o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, o Vasco, o Corinthians, a Chapecoense, Cruzeiro contra o São Paulo, Coritiba contra o Atlético Goianiense, Grêmio contra o Botafogo, Bahia contra o Atlético Paranaense, Ponte Preta, Sport e Avaí contra o Vitória. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Pesquisa do dia. Hora da nossa pesquisa do dia aqui na Bradesco Esportes FM, para você, torcedor, interagir conosco através das nossas redes sociais. Mandar o seu recado, a sua opinião aqui na Rádio Seu Esporte. Se possível, responder a pesquisa, além de falar do seu clube de coração, se não for o caso dele estar na pesquisa do dia. Quem é responsável pela interação,
pela sua participação hoje. Quem está coordenando tudo por aqui na Rádio do Seu Esporte é o Vitor Cunha. Tudo certo, Vitor? Bom dia para você. O que você traz por aí? O que a gente quer saber do torcedor? Bom dia, Vitor. Bom dia, Juan. Bom dia para você, para o Mauro, todo mundo que está nos ouvindo aqui pela Bradesco Esportes FM. A pesquisa de hoje em relação ao Vasco e mais especificamente ao Luiz Fabiano, que chegou hoje. Foi apresentado, né? Hoje chegou no aeroporto, a torcida do Vasco fez uma grande festa. A gente quer saber o seguinte: você escalaria o atacante contra o Flamengo, mesmo sem condições ideais de jogo? Sim ou não? Bem simples hoje também, Juan. Bem simples, assim como é para interagir com a gente nas nossas redes sociais, né, Vitor? Exatamente, a galera pode participar através do Twitter, @BradescoFMRio, do Instagram, @BradescoFMRio, do Facebook, Bradesco Esportes FM Rio 91.1 ou do WhatsApp, 21 96433 8136. 21 96433 8136, 21 96433 8136. Quer mais devagar? Não conseguiu anotar? Calma, pega a caneta aí, ó. 21 96433 8136. Você participa por aqui na Rádio do Seu Esporte. Mauro Santana, clássico do Rio de Janeiro, ainda sem local definido e com Luiz Fabiano de repente já à disposição. O Mauro Santana, treinador, aquele que está acostumado, né? Já joga bastante futebol manager, sabe como é que é a vida de manager, sabe que rola pressão também. Mas eu fui eliminado pelo Sassuolo nas quartas de final da Liga Europa. Aí deu ruim, Mauro Santana, você tá com pressão também. Ó, colocaria Luiz Fabiano titular no banco, não colocaria Luiz Fabiano se tiver tudo ok. Bota pra jogo, Mauro? Olha, por questão técnica, Juan, eu não colocaria o Luiz Fabiano. Eu prepararia melhor o jogador, fazia todo um trabalho de preparação física, até porque ele tem que estrear melhor entrosado, tem que estrear melhor fisicamente. A gente lembra, um jogador com idade avançada para o futebol, né? Não é um garoto que você vai colocar em campo e ele vai correr os 90 minutos. Então, é necessário saber quanto tempo ele pode suportar em campo e tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu acho que em primeira análise tem que haver uma avaliação da preparação física, o departamento técnico e a comissão técnica do Vasco da Gama são todos profissionais muito competentes e são eles que têm que dar o aval. Lógico que do ponto de vista do marketing, do ponto de vista da promoção do clássico e até para dar um entusiasmo maior nos jogadores, seria interessante colocar o atleta nessa partida, né? Fazê-lo estrear logo nesse jogo. Mas e aí? E se ele entra em campo, por exemplo, sofre uma lesão muscular e fica 2, 3 semanas fora? Não vai ser muito mais prejudicial para o Vasco da Gama? Então, de maneira prudente... Joga um balde de água fria, né? Não é? Acontecer isso. Imagina, tá lá com 15, 20 minutos de jogo, primeiro tempo, sente a parte posterior da coxa, pede para sair, e aí? Como é que vai ficar? Então, justamente por conta... com o Montijo, né, Mauro? No jogo do Botafogo contra o Olímpia agora no primeiro jogo. E hoje, e hoje tá todo mundo caindo de pancada na preparação física do Botafogo. Tá fora desse jogo também. Então, a questão do entusiasmo do torcedor, lógico que o torcedor quer ver o jogador, né? Qual o jogador do torcedor do Flamengo, por exemplo, que não quer ver o Conca, né? Já trouxe aqui a informação, o Conca já está, inclusive, fazendo trabalho no campo, não trabalho com bola, mas está correndo em volta do gramado. E aí o torcedor já fica esperando, já cria e a gente tem que dar essa informação com todo o cuidado possível, porque acaba criando expectativa no torcedor. O torcedor ouve uma notícia como essa, lê na internet, né? Lê no jornal, assiste na televisão, já quer o jogador em campo. Já fica naquela expectativa de quando o atleta vai estar à disposição da comissão técnica. E não é assim. Existe todo um trabalho programado e isso também o Luiz Fabiano tem que ser submetido a essa programação. Por isso eu não escalaria. Mesmo com todo o apelo que eu sei que vai ter, uma escalação do Luiz Fabiano, né? E até um ganho no que diz respeito ao entusiasmo dos outros jogadores, mas acho que o Luiz Fabiano não estará preparado tecnicamente, nem fisicamente, para esta partida. É aquela questão, né? Pode ser uma aposta que, se feita, a chance de dar errado é muito grande. Mas também tem aquela chance. E se o Luiz Fabiano entra, mete 2 gols do Flamengo? Ele já consagra a passagem dele pelo Vasco da Gama. Né? É questão de se pensar muito e, principalmente, né, ver com o próprio jogador. E aí, Luiz Fabiano, você acha que dá?
tem condições, não, talvez dê uns 15 minutinhos só. O Vasco tem estrutura, tem o Capris também para avaliar o atleta, como que ele tá fisicamente. De repente o jogador entrar no segundo tempo, ficar no banco, fato é que só a presença do Luiz Fabiano no confronto contra o Flamengo, né, assim como o Eurico já falou que ele vai pro jogo... Mas aí o problema dele ficar no banco é o seguinte, Juan, aí ele tá lá no banco de reservas, aí entra o Thales como titular. Primeira bola que o Thales perder no ataque, vão começar a gritar o nome do Luiz Fabiano. Aí é pressão em cima do jogador do Vasco da Gama, é pressão em cima do time do Vasco da Gama. E aí, como é que vai ser? Mas aí tem outra questão. Ontem o próprio Thales esteve conversando, ele falou o seguinte, que quer ser o artilheiro do ano, ou seja, chamou a responsabilidade, né? Pelo que transpareceu, ele não se importa em ter o Luiz Fabiano por ali, não. É claro que a gente sabe a diferença de qualidade de Thales e Luiz Fabiano é absurda. Mas aí, amigo... Quando ele chega lá é outra história, né? Exatamente. A cobrança agora vai ser bem maior com o Luiz Fabiano em cima do Thales. Agora o Thales vai ter que fazer pelo menos um gol por jogo. Pra poder justificar a escalação dele como titular. É verdade. E a tendência a gente sabe que não é essa, né? Pelo menos pelo que se tem visto. O Thales tem feito gols, mas não tem essa regularidade de fazer tantos gols como faz, por exemplo, o Luiz Fabiano sempre fez. Não, nem o Luiz Fabiano faz um gol por jogo. Sim, um gol por jogo é uma média bastante alta. É média de excelente fase do Guerreiro que tá vivendo agora. Média do Fred. Isso, é média do Fred. Agora tem que se manter sempre aproveitando as oportunidades, coisa que durante o Campeonato Carioca, durante a primeira fase, o Vasco sofreu bastante com a perda de oportunidades criadas justamente com o Thales no comando de ataque. Ô Mauro, antes de falarmos justamente do clássico entre do Flamengo e o Vasco da Gama mais diretamente, a Prefeitura de Juiz de Fora e o comando da 4ª Região de Polícia Militar colocou uma nota oficial explicando o porquê do veto da partida em Juiz de Fora. Eu vou ler na íntegra aqui para o torcedor ligado na Bradesca Esportes FM. Olha só, em virtude da intensa programação de blocos de carnaval na cidade, como a tradicional Banda daqui e em toda a região, o Estádio Municipal Radialista Mário Helênio estará restrito ao jogo da Federação Mineira de Futebol, Tupi contra o RT, no próximo fim de semana, como forma de garantir o esquema de segurança da 4ª Região da Polícia Militar aos torcedores do município e aos foliões de 86 cidades da Zona da Mata e em todo o Carnaval. Não está autorizado, então, qualquer outro evento no estádio nesse período. É claro que o torcedor vai olhar para um âmbito nacional, um Flamengo e Vasco tem muito mais peso do que Tupi e o RT. Mas há uma grande diferença. É um jogo do Campeonato Mineiro, que o Tupi usa o estádio Mário Helênio como base, é local, enquanto o time, tanto o Flamengo quanto o Vasco da Gama, tem que se realocar devido a toda a questão envolvendo a torcida única no estado do Rio de Janeiro. E realmente, olhando pela ótica que foi demonstrada aqui, seria muito perigoso ter carnaval e as duas partidas ao mesmo tempo no estádio Mário Helênio. Seria uma movimentação absurda em Juiz de Fora, que a própria polícia já está reconhecendo que não tem como garantir as duas situações, e principalmente na questão da segurança. Não sei, eu particularmente, até que ponto não poderia ser feita uma jornada dupla, por exemplo? Sim. Você colocar um jogo como preliminar do outro. Um depois do outro poderia ser uma boa ideia. Até porque um Tupi e o RT não tem tanto público assim para encher o estádio. Não, tem, né? Não, para encher o estádio não. Principalmente, é o clube local, cara. Não, mesmo sendo o clube local, não tem tanto público assim. Eu não sei como é que tá o Tupi de Juiz de Fora no Campeonato Mineiro. Não vive boa fase no Campeonato Mineiro, mas não. Dependendo de como ele esteja atuando, dá pra lotar sim. Não, beleza. Mas aí já tem uma outra rivalidade, que é o carnaval local, que muita gente prefere o carnaval do que ir no próprio jogo. Até pedi pro Vitor dar uma olhada como é que tá a média de público do Tupi nos últimos jogos no Campeonato Mineiro, até pra gente ter mais base para debater essa situação. Agora é complicado, né? O Tupi é o último colocado do Campeonato Mineiro, aí não lota estádio, Mauro. Aí não. Mas em situações normais, também a gente não sabe qual é a situação do Tupi. Em situações normais dá público. Não, dá público, mas não contra o RT. Dá público se fosse o Tupi contra um clube grande. Pelo menos acredito se fosse aquele... Não me lembro agora, não sei se foi 2013, que o Tupi estava muito bem, inclusive foi o ano que o Tupi subiu da Série C para a Série B, e no ano seguinte no Campeonato Mineiro o Tupi chegou à semifinal do Campeonato Mineiro.
né? Esteve sempre lá nas cabeças e fez um brilhante campeonato mineiro nessa ocasião. A gente sabe que a gente tem bastante audiência em Juiz de Fora, galera juiz forense que puder ajudar a gente, né? Puder trazer essa informação, mas nesse ano o Tupi teve uma boa média de público e a galera abraçou, assim, era boa presença de público no estádio Mário Helênio. Mas é aquela questão, um ano bom, né? O ano do Tupi no ano passado já não foi bom. Mas é uma situação circunstancial, né? Caiu, né? E circunstancialmente, o Tupi não está levando o torcedor ao estádio. Sim. Mas normalmente levaria. Sim, mas por isso que fica a pergunta. E justamente a sua sugestão de uma jornada dupla. Porque não está levando justamente pela fase. Talvez o bom senso para pensar um pouco no que está acontecendo, tanto com o Tupi quanto com o Clássico, de repente poderia ser. Mas aí fica aquela situação. Um jogo sob responsabilidade da Federação Mineira. Outro jogo sob responsabilidade da Federação Carioca. Como é que faz esse meio campo durante uma partida como essa? Realmente é uma boa Não, mas aí o jogo, a partir do momento que ele é realizado no estado de Minas Gerais, ele passa a ser responsabilidade da Federação Mineira. Assim como se o jogo fosse realizado no Distrito Federal, seria a Federação Brasiliense e assim por diante. Mas entendeu? É um tanto que complicado esse meio Tanto campo para que resolver a situação. a polícia que vai fazer a segurança é a Polícia Militar de Minas Gerais. Sim, nada mais não é o justo. JEP. Sim, nada mais justo. Pode falar no microfone, Vitor. Pode falar no microfone, até pro torcedor senão saber sabe. as informações. Pode falar, Não, Vitor. só que o Mauro citou o time do Tupi, que conseguiu acesso à Série C para a Série B, foi em 2015. O Tupi disputou a Série C em 2015 e depois disputou a Série B em 2016, mas acabou rebaixado esse ano. Então talvez a temporada de ouro do Tupi foi 2015. Não faz tanto tempo. Não faz tanto tempo, mas o torcedor já não está apoiando nem um pouco essa situação da equipe do Tupi, que vive fase ruim, e por causa do jogo do Campeonato Mineiro e do Carnaval, que a partida entre Flamengo e Vasco da Gama não poderá ser realizada no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora. E outra, a cidade está lotada. Sim, cidade está lotada para o Carnaval. Não é nem Carnaval. Vamos falar a verdade? Ninguém fica em Juiz de Fora. Ou vem para o Rio de Janeiro, ou vai para o Espírito Santo, que mineiro adora também o litoral capixaba. Mas muita gente gosta também do Carnaval do interior de Minas. Mas não fica em Juiz de Fora. O cara de Juiz de Fora vai pro vai pro Ouro Preto, ou vai pro Triângulo Mineiro, entendeu? Não fica. Diamantina também, lembra aqui o Vitor. Vai pro sul de Minas também, Lambari, São Lourenço. Não fica. A verdade é essa, o cara não fica em Juiz de Fora. Só que ninguém tem dinheiro para viajar. Essa é a verdade. Tem muita gente desempregada, tem muita gente que usou o 13º, tem gente que guarda 13º para viajar no Carnaval, ou já começa a pagar lá em dezembro. Muita gente pagou dívida, contraiu dívida ao longo do ano passado e pagou com 13º, que estava contando com 10º. Então muita gente não vai sair da cidade. Juiz de Fora vai estar lotada, e Juiz de Fora já é uma cidade grande, com seus 200 mil habitantes. Então essa galera, muito pouca gente vai deixar Juiz de Fora. Então é mais trabalho também para a segurança pública, é mais trabalho para a polícia militar, porque pode ter certeza que os blocos estarão bem mais lotados. Situação parecida viveu São Paulo. Eu até acompanhei o João Dória, prefeito recentemente eleito e empossado, falar com a imprensa, até com bastante surpresa, dos números que foram apresentados da presença dos foliões dos blocos pré-carnavalescos. Não é de nem São carnaval Paulo. ainda. Quando a cidade já começa a ser abandonada, muita gente, os menos abastados de São Paulo vão pro Guarujá. Né? A galera que tem menos dinheiro vai pro Guarujá. Mas muita gente não deixou a cidade porque não tem, imagina, tem gente que não tem dinheiro para descer a rodovia dos imigrantes. Então, os números dos próprios blocos registram algo em torno de 3,5 vezes a presença de foliões da que era esperada para esse ano. Por quê? Ninguém saiu da cidade. Não tem dinheiro, não sai, não vai viajar. Muita gente vai curtir. A galera que tem dinheiro mesmo vai curtir Carnaval da Bahia, vem para o Rio de Janeiro. Muita gente não saiu de São Paulo. Então deve acontecer a mesma coisa também em Juiz de Fora. E talvez esse o grande temor da polícia, por isso a nota oficial. Pode falar, Vitor. Só para esclarecer, que vocês perguntaram, o público, o Tupi fez 2 jogos em casa nesse Campeonato Mineiro. Primeiro contra Tom Benz, teve 1.398 torcedores presentes. 10% da capacidade do estádio. E o segundo foi contra o Cruzeiro, público presente de 6.037.
contra o Cruzeiro. O Pode ter máximo certeza conseguiu que foi 6 foram mil. 6 mil cruzeirenses e 37 torcedores do Tupi. Muito provavelmente. E o jogo agora é contra o RT deve Não vai ter chegar os 37 torcedores do RT. 1.300 no máximo, né, por aí. Então acho que até seria possível essa solução de jogo duplo. Seria uma solução para todo esse imbróglio que está envolvendo, né, esse clássico que não tem local Mas tem pra que ser ressaltar, o Tupi feito. tem que concordar. E aí? Lógico. Aí entra outros 500. Por isso que essa situação tá virando um grande imbróglio, porque tem muitas partes que tem que concordar para que o jogo possa ser feito. Tem gente que, inclusive, é favorável ao fato de que o jogo seja realizado no Rio de Janeiro. Flamengo, Federação, aguardem aí uma decisão judicial derrubando a liminar. Só que o problema... Vai fazer aonde? Não, faria no Engenhão. Sim. Tá? Botafogo assinou, vai ter que cumprir. Assinou, tem que cumprir. A Aí determinação entra outro que está em imbróglio regulamento. aí. Não Entra outro está no imbróglio. regulamento. Na ausência do Maracanã, os clássicos serão realizados no Engenhão. Mas o Flamengo não joga mais aqui. Não interessa. Assinou, tem que abrir os portões. Entendeu? Seja qual for o Aí clube. vai levantar um problema futuro. É. De relacionamento, novamente, com Botafogo e Federação. Mas não tem relacionamento. Houve um arbitral. O Botafogo assinou, né? Colocando que estava lá ciente. Se o Botafogo assinou, tem que cumprir. O Botafogo não pode rasgar regulamento. Agora, tem um problema. Eu estava até explicando ontem isso. A liminar, ela é um efeito jurídico que como se diz no jargão do juridiquês, precário. Precário no sentido de que não é uma decisão definitiva. Ela pode ser mantida, como pode ser derrubada por decisão judicial. Esse que é o problema. E ela pode ser derrubada novamente. E pode retornar, né? A decisão pode ser revertida no mesmo dia. Imagina o caos que seria. Por exemplo, hoje surgiu decisão derrubando o liminar, que deferia o pedido do Ministério Público para a torcida única nos jogos realizados no estado do Rio de Janeiro. Beleza, aí Flamengo e Vasco bota ingresso para vender, vende tudo com antecipação, aí tá lá, 40 mil torcedores no estádio, aí chega um oficial de justiça, olha só, voltou a liminar voltou a ter validade e não pode ter jogo porque não pode ter torcida do Vasco na partida. E aí, vai fazer o quê? Aí vai Imagina. ficar complicado. Vai ser todo um climão, né? Porque mais um problema, tudo causado pela falta de estádio e por toda a confusão que teve no último clássico. E isso pode acontecer, o que eu estou explicando aqui, isso é possível. Tomara que não aconteça. A gente torce para que não aconteça. Porque aí, amigo, vai ser o sepultamento do futebol carioca, se isso acontecer. Agora, pode acontecer. É algo que, mesmo a decisão favorável, pode ser... Eu acredito que não aconteça por bom senso. Que haja bom senso das autoridades, no sentido... O problema é esse, Mauro. O problema é ter bom senso. O problema é você contar com o bom senso das pessoas, né? Esse é o grande problema. Informação aqui, ó, o João Paulo Retondarro, ele que fala aqui através do meu Facebook pessoal que Juiz de Fora tem 500 mil habitantes. Tem informação também do Vitor Cunha, que esteve de olho aí no Twitter da federação e parece que... no site, na verdade, parece que houve uma nota que foi apagada, né? O que houve por aí, ô Vitor? Exatamente, o Aferj tinha publicado em seu site o anúncio do jogo para Juiz de Fora ontem, por volta das 10h30 da noite, mas não tem mais a notícia no site, acabaram de apagar, eu tô aqui acompanhando e estamos aqui esperando, né, para ver qual vai ser a próxima notícia sobre o jogo. Então não tem mais clássico em Juiz de Fora, né? Martelo batido, né? Depois do site da federação apagar. Mateu Bartelo? Isso aí, quase isso, né? Inclusive já pode separar pro prato quebrado de hoje. 10h27, a gente tem um intervalo comercial para trazer aqui na Bradesco Esportes FM. Antes, algumas participações do torcedor, 2 ou 3 participações por aqui, e a gente vai pro intervalo comercial. Bom dia, Juan, Júnior Silva, Duque de Caxias. Juan, com a suspensão do Jonas pelo 3º cartão amarelo dessa próxima partida contra o Olímpia, será que seria uma boa o Jair Ventura adaptar o Marcelo na lateral direita, tirando ele da zaga, jogando para lateral direita e botando o Carly ali fazendo dupla com o Emerson Silva?
tendo em vista que o Carlos jogou uma partida esse ano, será que ele tá com ritmo de jogo para pegar essa partida de cara, Juan? Me dá sua opinião aí, Juan. Um abraço, força, Juan. Tamo junto. Tamo junto com o torcedor aqui na Bradesco Esportes FM. Na minha opinião, Mauro Santana, devido às opções, acredito que deve ser isso que o Jair Ventura irá fazer na equipe do Botafogo. Não sei se é uma boa ideia, até porque na base, quando acontecia isso, quem ia pra lateral era o Emerson Santos. Não era o Marcelo. O Marcelo jogou pouco na lateral. Apesar de ser um zagueiro veloz, ele não tem noção para ser lateral. Assim, de posicionamento, ele não transparece que pode fazer essa função. O que você Uma acha coisa disso? é você ter velocidade na zaga de área, onde você, teoricamente, você tá jogando de frente pro seu oponente. Outra coisa é a lateral, que muitas vezes você é apanhado num contra-ataque, justamente explorando as costas do lateral, que tem que voltar rapidamente para fazer a recomposição. Para mim, ele é lento para fazer isso. É uma posição completamente diferente, né? A tendência é de... A não ser que não saia. Exatamente. Até porque o Botafogo não tem Exatamente. responsabilidade de atacar. Isso pode ser um três zagueiros disfarçado, Mauro? Você acredita nisso? Eu acho que o Jair tem 3 opções para esse jogo. É o Marcinho, a primeira, que eu acho que ele não vai fazer, por ser muito jovem, e o Marcinho também ataca muito, deixa muito espaço. Tudo então, que o time Botafogo não do precisa Olímpia disso quer. nesse jogo. A segunda é o Marcelo na lateral. E a outra é botar os 3 zagueiros, como você falou, Marcelo, Carli e o Emerson, e botar o Bruno Silva na ala. Ele já fez Eu essa estava função. pensando nisso, até porque na Chapecoense ele já fez isso, já jogou de ala. No próprio Botafogo Sim. ele também já fez. Então acho que são as 3 opções. Se eu fosse arriscar, eu acho que ele botaria o Bruno Silva ou na ala ou mesmo na lateral. Botaria o Marcelo e o Carli, que eu acho que não tem condições de jogo. Acho que fica complicado. Mas é impressionante, a lateral do Botafogo é problema desde o ano passado. E se contratou um lateral que fez alguns golzinhos no América Mineiro para ser a solução, que não está conseguindo ser a solução. É mais tendência, de repente, dando certo uma mudança nessa partida, essa mudança... Mas olha só, se com instalar todo como respeito, titular. Juan, com todo respeito à diretoria do Botafogo, que vem fazendo um excelente trabalho, e foi muito feliz no ano passado, tanto na composição do elenco, quanto na decisão de manter o Jair Ventura como comandante, né, efetivando o treinador no comando técnico da equipe profissional, mas você trazer um lateral do América Mineiro para ser solução, na melhor das hipóteses, você sendo muito benevolente e muito otimista, é jogador para composição de elenco. Sim, mas a ideia era aproveitar justamente na ausência do Luiz Ricardo, só que nem nisso ele está conseguindo. Só que não pode esperar o Luiz Ricardo voltar. O Botafogo já teve 2 decisões na Libertadores. Passou da primeira e agora vai jogar a segunda. O Jonas, com todo respeito, não é jogador para ser titular no Botafogo na Libertadores. Não é. A gente viu aí o Gilberto indo pro Vasco. Tinha algumas boas opções no mercado. Mas o Botafogo preferiu apostar no Jonas e no Gilson, que também veio do América Mineiro. Também não deu certo. Também o Vitor Luiz é titular absoluto ali, não tem nem sombra. E não dá Gilson nem pra fazer dobradinha sombra. como fazer como o Diogo Barbosa. Exatamente. Mas eu acho que o Botafogo pecou nessa lateral, até porque a válvula de escape ano passado, além do alemão, quando o alemão também não podia jogar, era o Emerson Santos, que também não tem condições de jogo por causa de questão contratual. Então ficou refém do Jonas. E isso acaba complicando os jogos do Botafogo, que é um terror ali pelo lado esquerdo do adversário, pelo lado direito do Glorioso. 10h32 no Rio de Janeiro, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta tem muito mais para você. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Ele também está aqui na nova seleção da Bradesco Esportes FM. Aqui é o Antônio Carlos Duarte. Futebol e a melhor cobertura de todos os esportes. Agora é aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes Futebol. Oferecimento. GPI, a plataforma digital mais completa do mercado. Venha para...
Café Favorito, o favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e alto vácuo. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Samok, saúde ao alcance de todos. 3032-8818. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota moderna, trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour 3885.000. Big Soft, tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Contra roubo e colisão, acesse previcarauto.org.br. Previcar Auto, você e seu veículo protegidos. Azeites Olive, acidez máxima de 2%. 3 estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeites Olive, sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Ele também está aqui na nova seleção da Bradesco Esportes FM. Aqui é Daniel Pomeroy. Futebol e a melhor cobertura de todos os esportes. Agora é aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Dez e 34 no Rio de Janeiro, você ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Já falamos bastante sobre a situação do jogo do Flamengo e do Vasco da Gama em Juiz de Fora. Agora, para falar diretamente do rubro-negro, diretamente do Vasco da Gama por aqui, Mauro Santana, como é que anda esse rubro-negro? Até o Trauco tá empolgado com a fase no Mengão, né, Mauro? É verdade, até porque é um jogador que está sendo muito participativo, né? Não está deixando o torcedor do Flamengo sentir saudades do Jorge, que era o titular da posição, está dando conta do recado. A gente falava até da lateral esquerda do Botafogo, pelo menos o Flamengo foi feliz na escolha do substituto para a lateral esquerda. Era um jogador que, assim como o Jonas, também chegou debaixo de muita desconfiança, até porque ninguém aqui acompanha o campeonato peruano. Não passa em lugar nenhum. De qualquer forma, é um jogador... é o nosso Juan Rodrigues, deve acompanhar. Não, na seleção ele já tinha mostrado que tinha qualidade. Não, mas campeonato peruano, você não viu o jogo do Universitário. Campeonato peruano, não. Não vem com essa pra cima de mim. Não, campeonato peruano não. Tô falando aqui na seleção. Inclusive, uma das minhas observações sobre o Trauco, durante todas as manhãs, enquanto ele estava chegando, era a seguinte: ele pode ser desconhecido para a torcida, mas a diretoria tem que conhecer o jogador que está trazendo. E me parece que conhecia muito bem. Eu acho que quem mais conhecia era o Guerreiro, que fez um lobbyzinho. Também, entendeu? Também. Parceiro, entendeu? Com certeza. Inclusive, ele que falou que o Guerreiro é ídolo. Aí todo mundo dizendo aí que o Guerreiro não corresponde ao investimento que foi feito em cima dele, pelo menos já correspondeu, trouxe um bom lateral, né? Pelo menos como olheiro, tá se dando bem, e como atacante também, vem fazendo os gols do Flamengo, são 6 gols até agora na atual temporada, é o melhor início de temporada do Guerreiro no futebol brasileiro, e lembrando que o Flamengo, lógico, que tá nessa expectativa da definição do local da partida da semifinal da Taça Guanabara diante do Vasco da Gama no próximo sábado, mas amanhã tem compromisso. Pela Primeira Liga, o Flamengo vai enfrentar o Ceará em Fortaleza, no Estádio Castelão, e em torno dessa situação, o técnico o Zé Ricardo, mais uma vez, poupando os jogadores. O Flamengo já está classificado para a fase quartas de final da competição. Hoje pela manhã aconteceu o embarque da delegação para a capital cearense e alguns atletas podem ter uma oportunidade. Muito se fala na possibilidade de que Felipe Viseu e Lucas Paquetá possam ser até titulares diante do alvinegro cearense. E aí existe essa expectativa nessa partida diante do vovô, como é carinhosamente chamado, o Ceará. E o Flamengo pode ter essas novidades aí, Felipe Viseu e Lucas Paquetá atuando no ataque. Felipe Viseu que entrou muito bem no segundo tempo, mostrando a boa fase, inclusive a boa forma que ele apresentou na seleção brasileira, muito embora não tenha conseguido ajudar a seleção brasileira sub-20 a se classificar para o Mundial da categoria.
De qualquer forma, ele foi muito bem. E o próprio Lucas Paquetá, que também chegou em algumas oportunidades a ser titular da Seleção Brasileira Sub-20. Ele que entrou no segundo tempo e fez aquele golaço da intermediária, fechando a goleada por 4-0 sobre o Madureira, no último domingo, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. Portanto, amanhã, Flamengo e Ceará, no Estádio Castelão, e a expectativa de que mais uma vez uma equipe mista seja utilizada, até para que os principais jogadores do Flamengo sejam poupados, para que possam entrar na plenitude de sua forma física e técnica para encarar o Vasco da Gama. Lembrando que o Flamengo aí luta para eliminar um tabu de 9 jogos sem vitória sobre o rival. Porém, pode até não eliminar o tabu e se classificar, já que tem a vantagem do empate por ter feito melhor campanha na primeira fase deste primeiro turno. Juan? É verdade, mas vale lembrar também que não só para o próprio Flamengo em si, como para o torcedor, não seria interessante a classificação com um empate, por exemplo, não propondo o jogo. Existem empates e empates. Aquele empate que o jogo se desenha para o empate, ok. Mas aquele empate que você não propõe jogo, se defende, não é o que está esperando o torcedor. Até pelo que fez o Flamengo na primeira fase, né? Eu não duvidaria que o Flamengo utilizasse essa postura. O técnico Zé Ricardo, ele é extremamente calculista, ele não se atém a essas questões de entusiasmo do torcedor, da cobrança, de fim de tabu, ele não vai se preocupar com isso. Então pode esperar um Flamengo cauteloso, um Flamengo jogando um pouco mais recuado e dando espaços ao Vasco da Gama para jogar no contra-ataque. É verdade, a tendência do Flamengo para o duelo diante do Vasco da Gama, ainda sem local definido, teremos reunião na federação para definir essa situação a partir das 3 horas da tarde com a detentora dos direitos e os 2 clubes envolvidos, além da própria federação. Vamos para o outro lado do clássico? Vamos falar do... O Vascão da Gama é destaque aqui na Rádio do Seu Esporte. Vascão que viveu o aerofabuloso Ranieri Borges. Bom dia. Bom dia, Juan. É isso, muitos torcedores hoje no aeroporto Santos Dumont para receber o Luiz Fabiano, que ficou até de certa forma assustado, Juan. Calcula-se aí que cerca de 1.000 torcedores estiveram presentes para recepcionar o atleta, claro, após uma longa novela, não poderia ser diferente, uma contratação de peso, a maior do Vasco para a temporada, e o Luiz Fabiano ficou bastante entusiasmado e até um pouco assustado com tudo que aconteceu no aeroporto Santos Dumont hoje. Mais de 1.000 torcedores com bandeiras, um verdadeiro estádio de futebol, fizeram do aeroporto Santos Dumont São Januário, Juan. Foi bem parecido o clima por lá. E já que fizeram o aeroporto como São Januário, os torcedores hoje serão recebidos também na Colina Histórica. O treinamento hoje será aberto na Colina Histórica. A diretoria Cruz Maltina optou por isso no período da tarde, o treinamento do Vasco da Gama sendo então aberto ao torcedor vascaíno que quiser observar por lá. Sócios e não sócios podem estar na Colina Histórica. A apresentação do atleta acontece às 2h30 na sede náutica, ou seja, acontece ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, na sede náutica do Vasco da Gama, e depois o Luiz Fabiano vai se dirigir lá a São Januário para poder também recepcionar os atletas. Vamos ver como ele vai se portar, se vai participar ou não da atividade, como vai acontecer isso tudo. O presidente Eurico Miranda ontem afirmou e reafirmou: Luiz Fabiano joga contra o Flamengo e será a estrela do jogo. Vamos ver como vai estar o atacante, se ele de fato vai ser relacionado, se as pendências envolvendo a documentação do atleta serão solucionadas e ele de fato vai poder atuar. Resta saber tudo isso, algumas coisas ainda sendo debatidas, já que não se sabe nem onde vai ser o jogo, né, o Vasco e o presidente Eurico Miranda já querendo que o Luiz Fabiano atue nessa partida, ou seja, alguns fatores ainda complicando isso. A gente, é claro, atualizando o boletim informativo de registro de atletas para saber se essas pendências vão ser resolvidas, também buscando informações sobre o condicionamento físico do atleta. Os profissionais de educação física do Vasco, da equipe de fisiologia também, davam 3 semanas para o Luiz Fabiano entrar em forma, mas já que o presidente disse, está dito, e ele de fato deve então atuar caso não tenha nenhum problema envolvendo a documentação. Repetindo, apresentação 2h30 na sede náutica da Lagoa e depois no período da tarde atividade em São Januário, de portões abertos ao torcedor vascaíno que também quiser presenciar e apoiar o time às vésperas do clássico diante do Flamengo. Juan. Agora, o Ranieri, só para finalizar o noticiário, o Luiz Fabiano vai participar da atividade? Juan, ainda não temos essa informação, mas acredito que muito possivelmente sim.
se não participar da atividade, vai pelo menos estar no campo, não pode ser diferente, para saudar o torcedor cruzmaltino, uma verdadeira apresentação que será feita à imprensa e depois a apresentação também ao torcedor com um pouco mais de tranquilidade, porque hoje lá no aeroporto foi uma verdadeira correria, o atacante rapidinho se dirigiu ao seu carro, muitos torcedores, até por questões de segurança, não dava para parar muito, cerca de 1.000 torcedores aí o número que a gente pôde observar por lá, então fica essa expectativa. Em São Januário, se não participar do treino, pelo menos saudar o torcedor, ele vai com certeza, Juan. Tá certo, o Ranieri Borges contou do noticiário do Vasco da Gama por aqui. A tendência é essa, né? O Luiz Fabiano pelo menos aparecer para dar um tchauzinho, porque não ia abrir o treino pro torcedor se o Luiz Fabiano não fosse aparecer por lá, né, Mauro? Dificilmente o Vasco faria esse tipo de situação. Não, é lógico que, mesmo que seja só para alongar com os novos companheiros, entendeu? Para fazer presença. Mas eu acho muito interessante essa atitude da diretoria. O Eurico é muito inteligente, né? E traz o torcedor para junto do clube, né? O torcedor que contestou bastante algumas atuações do Vasco da Gama nessa primeira fase, aí se classifica, traz o Luiz Fabiano, jogador é apresentado, treina, tá lá o torcedor presente, portões abertos, lota São Januário, só pra ver o treino, é outra atmosfera, é outro clima, vira a chave. E aí o Vasco da Gama passa a se encher de entusiasmo, porque eu falei, a simples presença do Luiz Fabiano já é algo para dar entusiasmo para os próprios jogadores do Vasco da Gama, aumentar a confiança do grupo para esse clássico contra o Flamengo no próximo sábado. E é aquela questão, já falei a respeito disso, eu deixaria a cargo da comissão técnica, da preparação física, da fisiologia, dos profissionais do departamento de futebol do Vasco da Gama, a escolha de colocar ou não o Luiz Fabiano. Eu adotaria a prudência, mas a gente sabe como procede o Eurico Miranda. Para o Eurico já ter vindo a público e dar a certeza de que a estreia do Luiz Fabiano será diante do Flamengo, ele já deu até o papo pro Cristóvão. Já chegou pro Cristóvão, meu irmão, se vira que eu quero o cara titular, que eu quero o cara começando diante do Flamengo no sábado. É verdade, inclusive não só com o próprio Cristóvão Borges, como com toda a fisiologia e afins, né, vão ter um trabalho, mas tem que colocar o fabuloso pra jogar com a camisa do Vasco da Gama. 10h45 no Rio, você ligado em 91.1, interagindo através das nossas redes sociais, mandando seu recado aqui na Rádio Seu Esporte também. E aí, e esse fabuloso, o que você acha dessa situação? Tem que ser titular, não tem que ser titular? Tem a nossa pesquisa do dia também, daqui a pouquinho a gente vai para o nosso Twitter, antes do torcedor, através do 21 964 338136. Fala, família Bradescada, aqui é o Rodrigo de Petrópolis. Pela opinião aí que vocês estão dando aí, eu sou botafoguense, mas gostaria de ver muito o Luiz Fabiano jogar contra o Flamengo. E vou te falar, ele vai fazer o gol da vitória, hein? Aqui, manda um abraço pro Ruquinho da Big Power e pro Cotonete do Canavial. Valeu, galera. Tá certa a participação aí, grande abraço ao Ruquinho e ao Cotonete, ligados aqui em 91.1, né, sobre a situação do Luiz Fabiano. Se ele entrar e fizer o gol, ele já se consagra e dá uma tranquilidade para ele ter a sua passagem em São Januário, Mauro, ou você acha que é precipitado? O quê? Ele vira ídolo eterno. Se ele chega no primeiro jogo, na estreia, faz o gol em cima do Flamengo, se esse gol ainda for o gol da classificação, vai ter estátua pra ele do outro lado, na ferradura, entendeu? De cara pro Romário. É, Romário e Luiz Fabiano com estátua em São Januário. Mais uma participação do torcedor aqui. Bradescada, Júlio César, São Gonçalo, flamenguista. Olha, o Flamengo tá preparando aí, vai inaugurar a Arena da Ilha. Para de ficar botando aí pra jogar no Maracanã, tá esse impasse aí. O Maracanã, infelizmente, acabou pro futebol. É triste dizer isso, entendeu? Mas vai ter que ser desse jeito. O Flamengo bota todos os jogos na Arena da Ilha até o clássico. É 10% dos times do Rio, entendeu? E o resto do Flamengo contra qualquer time. Aí não joga no Independência, não joga aí na Vila Belmiro. Então o Flamengo manda todos os jogos lá, 20 e poucos mil aí, entendeu? Faz isso aí, o Flamengo vai ganhar muito mais. Vai ser um caldeirão, vai ser difícil para os outros adversários. Faz isso então, já que fica com essa palhaçada aí, de não poder jogar no Maracanã, que eles querem fazer o que quer aí, então faz isso.
Pronto, e mesmo se liberar o Maracanã, o Flamengo joga só os clássicos do Maracanã e enfrenta qualquer outro time aí no estádio, na Arena da Ilha aí. Um abraço a todos aí. E aí, Mauro, o que você acha desse pensamento do Júlio César? A tendência é essa, né? Mas por enquanto o Flamengo ainda não tem a Arena da Ilha. E a intenção era justamente essa, o investimento está sendo feito para isso, para que o Flamengo possa mandar os seus jogos. Só que o Flamengo tinha a mentalidade de que jogos de grande porte, jogos de grande apelo, né, grandes clássicos, né, até clássicos cariocas, pudessem ser realizados em praças como, por exemplo, Brasília, entendeu? Aproveitar, né, o apelo dos jogos para que eles pudessem ser realizados em grandes estádios, em estádios de grande capacidade, até para que o Flamengo ganhasse mais dinheiro, né? Logicamente que com essa determinação da CBF, de que não pode tirar o jogo de sua praça desportiva, o Flamengo pode adotar outro princípio, que é de majorar o valor dos ingressos. Quando tiver um clássico, por exemplo, cobrar um pouco mais caro, né, para jogos de maior apelo. É verdade, isso acaba complicando um pouco o planejamento dos clubes que, principalmente quando tem massa, clubes de massa já estavam vendo alguns jogos para poder alocar em outras praças. O Diogo de Petrópolis, ele fala o seguinte, que acha que mesmo que coloque o Luiz Fabiano, não vai evitar uma derrota, ele acha que vai ser apertado, 5-1 para a equipe do Flamengo. Ele pediu para mandar um abraço para ele e para o Dico, que estão todos os dias ouvindo no Carro Bradesco Esportes FM, a galera sempre colada aqui na rádio do seu esporte. Antes de falarmos aqui da equipe do Glorioso, vamos à última participação do torcedor. Aí vem o time do Botafogo, vem o Fluminense e a última participação para fechar o programa por aqui. E aí, rapaziada da Bradesco, aqui é Diego de São Gonçalo, muito bom dia. Opinião aí com relação ao jogo do Clássico dos Milhões aí, realizado em Minas Gerais. Realmente é desastrosa a situação do futebol carioca aí. Um clássico que no Maracanã, nos anos 70, já tivemos mais de 170 mil pessoas. Hoje nos vemos obrigados a jogar em estádios aí que mal cabem 20, 30 mil pessoas. Uma situação lamentável do futebol, principalmente carioca. Saudações rubro-negras. E não vai ser nem mais em Minas Gerais, para se ter uma ideia. 10h50 a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta tem o Botafogo e tem o Fluminense por aqui. Contagem regressiva. Grande vigília do Congresso Fogo de Avivamento para o Brasil. Dia 24 de fevereiro, a partir das 21 horas, no Maracanãzinho. Com um dos maiores avivalistas do mundo, Pastor Beni Rim, Apóstolo Agenor Duque e Bispa Ingrid Duque. Louvor com Anderson Freire, Bruna Carla, Elaine Martins, Aline Barros, Flor de Lis. Contagem regressiva. Nesta sexta-feira, 24 de fevereiro, a partir das 21 horas, no Maracanãzinho. Portões estarão abertos a partir do meio-dia. Entrada 1 quilo de alimento não perecível. Quanto riso, quanta alegria. E o Zeca tem umas contas pra pagar. Não estressa. Todo começo de ano é a mesma historinha, mas o Bradesco vai te ajudar. É só falar com a gente que temos o crédito pra toda situação. IPTU, IPVA ou mais um gasto escolar, o Bradesco resolve não. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. 10h51 no Rio, é hora de falarmos do Botafogo, que só pensa em Libertadores. Fala, Nicolas! Botafogo viajou na noite de ontem em voo fretado aqui do Rio de Janeiro em direção a Assunção, no Paraguai, onde na quarta-feira, 9h45 da noite, no estádio Defensores del Chaco, vai enfrentar o Olímpia do Paraguai pela terceira fase da Copa Libertadores da América. No jogo de ida, na quarta-feira passada, aqui no estádio Newton Santos, o Botafogo venceu por 1-0 e joga pelo empate para chegar à fase de grupos da competição continental. O volante Bruno Silva, que saiu no jogo de ida no intervalo devido a uma lesão, está totalmente recuperado e apto para ser escalado pelo técnico Jair Ventura, fala agora aqui na rádio do Seu Esporte a respeito destes jogadores que no começo de temporada vêm se machucando e os reservas que vêm suprindo à altura estes jogadores que estão sendo lesionados. Com a palavra, o volante Bruno Silva. Cara, então, acho que infelizmente aí por lesões, acho que tá tendo que mexer muito na equipe, mas a qualidade nossa
a gente tem que destacar também, né? Quem está entrando está dando conta do recado, está substituindo a altura. Então acho que isso é um ponto positivo nosso, né? Quem está entrando não está deixando sentir falta de quem está ficando de fora, não. Lógico que fica triste, né? Por estar mexendo na equipe toda hora, ritmo, entrosamento, mas a gente está conseguindo conversar na base de bastante conversa ali, treinamento quando a gente está ali conversando ali sempre para buscar a melhor formação ali, a gente se entrosar quanto antes, assim. Bruno Silva também fala a respeito da catimba que existe na Taça Libertadores da América. O que aconteceu no Chile contra o Colo-Colo, em que algumas pessoas pintaram o vestiário e aquele cheiro forte de tinta. A intenção foi atrapalhar os jogadores alvinegros, mas nada disso surtiu efeito, porque o Botafogo passou para a terceira fase da Taça Libertadores da América. E sobre esse tipo de coisa que acontece, principalmente, especialmente na Taça Libertadores da América, Bruno Silva fala agora. A gente está conversamos ali um pouquinho ali, né? Independente do que acontecer fora do campo, acho que a gente está focado no jogo. Porque vai ser decidido dentro do campo, 11 contra 11, nada mais. Como foi contra o Colo-Colo, tentaram, de uma certa forma, mexer com o psicológico nosso, mas é dentro de campo. Acho que nós estamos conversando ali, deixar o extracampo aí de lado. Se for ter bagunça o que lá, então a gente está pensando no jogo. Vai ser um jogo difícil, mas estamos preparados para essa batalha lá. Esse então o volante Bruno Silva falando aqui na rádio do Seu Esporte. O Botafogo segue então em preparação para o jogo decisivo na próxima quarta-feira, 9h45 da noite, no estádio Defensores del Chaco. Chega hoje de manhã à capital Assunção, no Paraguai, e aí vai treinar na parte da tarde. Ainda não se sabe se vai fazer o reconhecimento do estádio onde vai ocorrer a partida. Valeu, amigos! Valeu, esse o Nicolas Freitas com as informações do Botafogo pensando na Libertadores da América. De imediato, vamos para o tricolor das Laranjeiras aqui na Rádio Seu Esporte. Fala, Rodolfo Lamas. Fala, Juan, muito bom dia pra você e pra todo o pessoal que tá aí ligado na Bradesco Esportes FM. E hoje o Fluminense volta aos treinos lá no CT Pedro Antônio e de maneira integral. Treinamento acontecendo agora na parte da manhã e também na parte da tarde. O tricolor que treinou ontem em apenas um período na parte da tarde no CT Pedro Antônio agora intensifica a preparação para o jogo do próximo sábado, semifinal do Campeonato Carioca contra a equipe do Madureira, compromisso já confirmado para as 4h30 da tarde no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O tricolor, que teve uma das melhores campanhas da primeira fase ao lado do Flamengo, venceu todos os seus jogos nessa primeira fase da competição, marcando 14 gols e não sofreu nenhum, e segue sendo a única defesa invicta neste campeonato estadual. Só que o Fluminense teve a segunda melhor campanha, porque no saldo de gols o rubro-negro fez mais que o Fluminense. Então o tricolor já se prepara de maneira intensa para esse compromisso contra a equipe do Madureira. 2 jogadores estão em fase final de recuperação. No caso, o goleiro Diego Cavalieri, que se recupera de uma lesão no tornozelo direito, e também o zagueiro Renato Chaves, com um problema no joelho direito. O técnico Abel Braga espera poder contar com esses 2 jogadores nessa partida decisiva do próximo sábado. O Fluminense, que conheceu ontem a tabela do Campeonato Brasileiro 2017. O tricolor estreia na competição no dia 13 ou 14 de maio contra a equipe do Santos, com o mando do tricolor. A segunda rodada, o Fluminense vai a Minas Gerais para enfrentar a equipe do Atlético Mineiro no dia 20 ou 21 do mesmo mês. E na terceira rodada já tem clássico contra a equipe do Vasco da Gama. Então, 3 jogos complicados no início do Campeonato Nacional pro tricolor, que estará também a serviço de outras competições, como a Copa do Brasil, caso avance, obviamente, em relação à equipe do Sinop, jogo esse que acontece no início do próximo mês, e também a Copa Sul-Americana, Fluminense que inicia sua vida neste torneio contra a equipe do Liverpool do Uruguai, jogo de ida e volta. Então, portanto, o tricolor pode acumular algumas competições já neste período do ano. E para finalizar, ontem a CBF divulgou que os clubes estão proibidos a mandar partidas longe do seu estado origem. No caso, no ano passado, em 2016, o Fluminense mandou 4 jogos fora do Rio de Janeiro, 2 no estádio Mané Garrincha, em Brasília,
Brasília e 2 no estádio Kleber Andrade em Cariacica, no Espírito Santo. Então o tricolor terá que achar alternativas caso o Maracanã não possa ser usado no Brasileiro e também o estádio Newton Santos não seja liberado no Rio de Janeiro para disputa de jogos do Fluminense. Tem o Julito Coutinho, estádio do América do Rio, entretanto ainda há uma impossibilidade da utilização desse estádio. Inclusive ontem o presidente do Fluminense, Pedro Abad, não quis dar um prazo a respeito da situação desse estádio, então portanto o Fluminense permanece sem uma casa de direito e, ao que tudo indica, vai mandar esses seus próximos jogos no estádio da Cidadania em Volta Redonda. Juan. Tá certo, esse é o Tricolor das Laranjeiras em destaque na rádio do seu esporte. Você ligado em 91.1, ainda dá tempo da última participação do torcedor por aqui, antes do Nossa Área com o Datena. Bom dia, meu esporte. Que é o Marco em Galpo Roxo. Eu achei uma ótima coisa que o Botafogo fez, ter levado o Sassá. Né? Pô, ele é jogador do Botafogo, dá pra reter o Botafogo, né? Ficou afastado. Deu uns mole aí, fez uma bobeira, mas a gente precisa muito dele. E ele precisa muito do Botafogo também. Tá aí o torcedor apostando na volta do Sassá como redenção do Glorioso na disputa da Libertadores. Mauro Santana, chegamos ao fim de mais um programa aqui na rádio do seu esporte. Com muita coisa, né, Mauro? E tem desdobramentos durante toda a programação, né, Mauro? Com certeza, pode esperar. Tem agora o Nossa Área com o Datena e logo depois o Cidade do Esporte, onde vamos abordar também todas essas situações e, é claro, havendo novidades, traremos aqui durante a nossa programação, Juan. E a você, torcedor, muito obrigado pela sua audiência em 91.1. Valeu, galera! Fui! Nossa Área, na Bradesco Esportes FM.